Olá a todos e todas. É um grande prazer participar desse momento, né, encontro semestral da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou a professora Dineide Bezerra, sou professora do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte e vou estar conversando com vocês sobre a temática permanência e acessibilidade na educação à distância. Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher baixa, branca, de olhos pequenos e castanhos. Estou usando batom rosado, meu cabelo é um pouco ruivo e liso, na altura do ombro e com franja. Estou usando uma blusa verde e estou usando óculos. Qual o meu lugar de fala? Né? Eu acho que quando a gente escuta uma pessoa, a gente precisa pensar assim, qual o lugar de fala dela? Né? Então, eu possuo licenciatura em Pedagogia e Geografia, sou doutora na área da educação e sou professora aqui no Instituto das disciplinas do Núcleo Pedagógico do IFRN. Né? Atuo num campus específico de educação à distância e aqui no IF eu coordeno a Universidade Aberta do Brasil e presido também nacionalmente o fórum. Né? Então, eu organizei um roteiro de fala, falando um pouco com vocês sobre o contexto brasileiro, né, para que a gente pudesse compreender o contexto da evasão, falar um pouco sobre a EAD e a expansão e democratização da educação superior no Brasil, um pouco sobre as barreiras de acesso à educação e como, e aí é quando a gente entra realmente na temática, como é que o IFRN ele vem trabalhando no sentido da permanência do estudante, e aí eu vou falar da experiência da Universidade Aberta do Brasil. E trazer um pouco, né, de como esses estudantes estão nos vendo nesse trabalho. Então, vamos entender um pouco, né, desse contexto da educação brasileira. Né? O Censo da Educação Superior, ele traz informações valiosas, né, que estimulam a nossa reflexão sobre o crescimento e as particularidades da educação à distância, né, evidenciando sua expansão, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Então, aqui nesse gráficos, né, que foi com dados do INEP, sobre o Censo da Educação Superior, os números de ingressos em cursos de graduação por modalidade. Observem como nós estávamos em 2012, a entrada, quando a gente compara aí a educação à distância e a educação presencial, e como nós estávamos em 2022. Então, a gente percebe, né, esse crescimento da educação à distância no nosso país e, de certa forma, um decréscimo, né, da educação presencial. E aí, aqui, nesse gráfico, a gente tem a matrícula em cursos de graduação na rede federal, por organização acadêmica, né? Então, o que é na rede federal presencial e o que é à distância na nossa rede. Então, vejam que na rede federal ainda é bem mais predominante a educação presencial, né? Então, aqui a gente traz uma reflexão, né, de um suporte epistemológico desses dois autores, que eles destacam que a evasão vai muito além do âmbito educacional. A evasão é um fenômeno complexo que surge de múltiplas causas, né? Para combatê-la, para enfrentá-la, eu não gosto muito desse nome combatê-la, eu trouxe aqui porque, como o autor coloca, né, é necessário que a gente considere os contextos socioeconômicos daquele lugar, o contexto político, cultural, que está envolvido, né, nesses estudantes, né? E aí, nesse momento, a gente discute um pouco a EAD e a expansão da democratização da educação superior no Brasil, né? Então, ali no decreto 5.800, o decreto famoso da educação à distância, né, que institui o sistema da Universidade Aberta do Brasil, né? A universidade foi criada em 2005 e ela possui, o objetivo dela é interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no Brasil por meio da modalidade da educação à distância, né? Então, esse é um marco de análise da gente. E o marco de análise 2 são os referenciais de qualidade da educação superior, que a gente vai ter em breve, né, agora em 2024, um novo referencial de qualidade, né? Então, é importante que a gente pense sobre uma coisa que eu acho que essa citação abaixo traz, né? Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização,
um ponto deve ser comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade. É a compreensão de educação como fundamento primeiro. Antes de pensar se ela é à distância ou presencial, que a gente pense, né, que a gente faz a educação. Tá? Então, isso é um marco importante. Então, é importante a gente pensar assim, qual é a responsabilidade, né, das instituições públicas de ensino superior, né? Quando a gente lida, né, com um trabalho para que a gente possa garantir a permanência. É importante que a gente pense que a gente precisa reconhecer a complexidade dos fatores envolvidos nessa permanência, que a gente precisa pensar em estratégias abrangentes e integradas com os polos, com os cursos, com os alunos, com a equipe multidisciplinar, com o professor, com o tutor, que a gente precisa criar, né, um ambiente educacional acolhedor, né? Precisamos sempre estar pensando num projeto de equidade e que esse aluno tenha um apoio contínuo e que a gente possa estar pensando em estratégias de facilitar o sucesso dos alunos, né? Tinto, né, citando Silveira, descreve um modelo de ações no qual as instituições devem levar em conta 5 eixos para guiar suas práticas e programas. Para que esses eixos sejam eficazes, é necessário que estejam interconectados. Então, a gente precisa pensar as expectativas estudantis, né? Quais são as metas, os sonhos, né? Como é que esses alunos veem a nossa instituição? A gente precisa ter um suporte social e acadêmico para acompanhar esses alunos. Que a gente precisa ter uma avaliação do curso, avaliação do aluno, e que a gente tenha essa perspectiva de feedback. A gente precisa pensar como a gente vai engajar os alunos, né, para que eles se envolvam, e ações administrativas institucionais para garantir, né, essa permanência, né? E a gente precisa pensar nas barreiras, né, que os alunos enfrentam para chegar às instituições, né? Então, a evasão para Mazeta, Carneiro e Tinto é frequentemente atribuída aos estudantes. E a gente sabe que não. Né? Uma pessoa não diz assim, eu vou desistir, eu estou mais afim. Existem fatores, coisas. E quem é que evade da escola? Né? É a classe popular, são os pobres. Né? E por que isso acontece? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar pensando. Né? Contudo, considerando suas consequências e impacto, a evasão deve ser compreendida como um problema que afeta toda a sociedade. E aí, né, pensando sobre isso, eu vou falar um pouco, né, da nossa experiência aqui no Instituto, que o nosso foco, a gente tem claro aqui na Universidade Aberta do Brasil, que a coisa mais importante que existe são os alunos. É tudo por eles e para eles. Porque a gente só está aqui pensando sobre isso, discutindo, participando desse evento. A gente está pensando em oferecer uma educação pública, via educação à distância, para eles. Então, eles são o nosso foco, né? Então, quando a gente trabalha com a educação à distância, a gente tem alguns desafios, né? Um dos desafios da evasão, ela passa pela desigualdade social, pela inclusão digital. Não é porque eu sei usar o telefone, né, que eu mando mensagem no WhatsApp, que eu vou conseguir acessar o fórum com facilidade, que eu vou conseguir anexar uma atividade, que eu vou navegar no Moodle sem problemas, né? Eu acho que um outro desafio é que a gente consiga, né, ter um trabalho com os alunos onde eles interajam, onde eles colaborem. Um outro desafio é a gestão, né? E que a gente possa estar avaliando e o feedback para os alunos, né? Então, aqui na instituição, nós adotamos, porque cada instituição tem sua cultura, tem seu jeito de fazer as coisas, né? Aqui na instituição, nós adotamos a elaboração de protocolos. A cada problema que surge, a gente diz assim, precisamos elaborar um protocolo para que a gente possa, esse problema não se repita, né? Então, o problema é que, vou pensar, quando a gente iniciou aqui a oferta de graduações, a gente começou a ter muito problema na época das provas. E aí nós fizemos o protocolo de prova. Quando a gente começou a ter essa quantitativa de matrícula,
muito grande, muitos cursos, e que a gente tinha muito problema, a gente disse, vamos fazer um protocolo de matrícula, né? Uma outra coisa, né, que a gente tem feito com frequência desde a matrícula, a gente faz um acompanhamento com os alunos bem pertinho. Cada curso nosso tem uma pessoa que acompanha o aluno. Então, o ambiente é o lugar do professor, do tutor, do coordenador. Quem é que faz o trabalho entre o polo, né, e os cursos? Né? Então, a gente tem essa pessoa que está fora do ambiente virtual, mas está observando o que está acontecendo nos cursos. Então, os alunos que, de repente, deixam de aparecer na plataforma há mais de 2 semanas, a gente já entra em campo para saber o que está acontecendo, né? Então, a gente, nesse sentido, a gente tem um diálogo frequente com as coordenações de curso, especialmente com as graduações, né? Temos momentos presenciais no polo, os cursos, vamos dizer, o curso de gestão ambiental tecnólogo, esse final de semana eles foram para aula de campo, né? Temos um trabalho, uma pessoa responsável somente dessa relação com os polos, né? E um monitoramento contínuo, né? Então, nossas ações, elas não são ações ao vento, né? Nós temos um planejamento que nós fazemos a cada 2 anos, né? Agora, em 2024, nós estamos construindo um planejamento para 3 anos. E, dentro desse planejamento, a gente desenvolve nossas ações anuais. E aí a gente planeja e a gente se reúne semanalmente, toda terça-feira à tarde, para pensar nossas ações, para refletir, para trazer os nossos problemas. E aí a gente denomina esse núcleo, né, de núcleo de acompanhamento discente. Ele é composto por uma equipe multidisciplinar, na sua maioria atua pedagogos e licenciados, né, que desenvolvem esse acompanhamento ao aluno. A equipe, ela tem um processo, né, de acompanhamento contínuo. Então, esse profissional, ele dialoga. Nós não temos aluno no WhatsApp. Quem tem aluno no WhatsApp? Todos os polos têm todos os seus alunos no WhatsApp. Eu vou só dar um exemplo. Clésia acompanha o curso de docente EPT, né? E ela, na matrícula dos alunos, quando eles foram selecionados, ela já entrou em contato com os 200, mandou mensagem para todos para eles fazerem a matrícula. Na semana que vamos dizer, essa turma aqui ainda não fez a matrícula, ela falava com eles, você não fez a matrícula ainda, por que você não fez? E aí, com isso, a gente evita muito aquela coisa de sobra de vaga, né? Depois desse processo, a gente inicia com eles, aí depois desse processo, os alunos matriculados, a gente já entrega as listas para os polos, e os polos já formam um grupo de WhatsApp dos alunos do polo, né? Então, cada polo com sua lista. E Clésia vai dialogando com esses coordenadores de polo para engajar os alunos para a aula inaugural, né? Que a gente faz um processo formativo aqui de 3 dias. Um dia para essa que fala mais do diretor, né? Deles entenderem o que é AD, os nossos sistemas. O outro dia é uma aula só com o curso, né? Onde eles vão conhecer o projeto do curso, vão conhecer os tutores, os professores. E o terceiro dia é uma oficina de Moodle e Swap dos nossos sistemas, porque nos primeiros momentos, e depois disso a gente fica tendo uma oficina semanalmente, até a gente conseguir que todos os alunos estejam já dentro do nosso ambiente e já desenvolvendo as atividades, né? Então, nós temos por curso, né? Cada pessoa da equipe fica com 2 cursos, acompanhando 2 cursos, né? Temos um diálogo frequente com os assistentes à docência do polo. Elaboramos mensalmente um relatório. Então, se você me perguntar assim, Edneide, quantos alunos desistiram em docente APT? Eu sei que desistiram 30. E você me perguntar assim, por quê? Eu sei o nome de cada um e ao lado do nome eu lhe digo cada um por que desistiu. Então, isso é uma coisa, porque assim, a evasão, a gente tem que entender por que ela acontece, né? Então, essas pessoas têm nome e existem os motivos. E na maioria, não é porque eu não quis mais fazer. Tem outras questões que estão envolvidas. Semanalmente, esse responsável pelo curso, ele envia para o coordenador do polo um card dizendo, não esqueça que essa semana tem webinar, essa semana tem prova, essa semana tem atividade, essa semana é semana só de estudo. Então, semanalmente, eles recebem um card. Então, aqui é mais ou menos um fluxograma da nossa
da nossa atuação, tá certo? Então, assim, algumas coisas que a gente foi construindo, que a gente desenvolve, né? Então, a mobilização nos grupos lá, esses alunos nos polos, a gente estimula que os polos tenham uma ligação direta com eles através desses cards, né? Que eu mostro já para vocês os cards. Nós acompanhamos semanalmente esse acesso dos alunos. Se é semana de prova, essa pessoa que é responsável pelo curso está lembrando, olha, hoje tem prova, essa semana tem prova. Semanalmente, nós temos um coordenador desse núcleo e ela se reúne semanalmente, individualmente com cada pessoa, né? E toda semana na terça-tarde a gente se reúne. Essa planilha é alimentada, né? A planilha é alimentada com os alunos os alunos que estão fazendo as atividades, não tem por que estar na planilha, né? Está na planilha aqueles alunos que a gente precisa ficar mais pertinho deles, né? Então, mensalmente, a gente elabora um relatório do curso, né? O que foi que aconteceu no curso naquele período. E, mensalmente, também a gente faz reunião com os coordenadores de curso, tá? Então, aqui são nossos protocolos. Nós temos vários protocolos, mas nós temos um protocolo de acompanhamento, nós temos protocolo de matrícula, nós temos protocolos de avaliação nos polos. Então, desde o protocolo de matrícula, ele inicia no momento que sai a lista dos selecionados. E aí, a partir desse momento, aquela pessoa que é responsável pelo curso, ela recebe essa lista e a gente já começa nesse engajamento dos alunos, né? Quando, vamos dizer, a matrícula tem 10 dias de matrícula. Com 5 dias que essa pessoa disse no WhatsApp que ia fazer e não fez, a gente já ligou, por que você não fez a matrícula, né? Depois, né, da matrícula, nós conferimos essa lista no SWAP, se ela confere com a lista que está no Moodle, né? Porque às vezes o aluno está no SWAP e não está no Moodle, porque ainda não houve a sincronização. Então, a gente tem esse cuidado também. Aqui é o fluxograma da avaliação, né? Então, a gente inicia desde o início do semestre, indicando ao polo que naquele período vai ter prova, porque às vezes, né, vamos dizer, o coordenador de curso faz aqui um calendário e lá no polo, sei lá, de Currais Novos, tem um feriado municipal que o coordenador do curso não sabia. E naquele dia de prova, já aconteceu de ser prova e ser feriado municipal. Então, hoje a gente já tem no nosso protocolo esse diálogo que a gente precisa ter com o polo. Então, a ciência do coordenador sobre o calendário de prova, tá? Então, a gente vai listando as intercorrências, os problemas. Quando é semana de prova, a gente já começa a conversar com o polo com a semana de antecedência, porque a gente trabalha com agendamento, né, de dia de prova, enfim. Todo um processo aqui que a gente desenvolve, né? Aqui é o nosso protocolo de acompanhamento ao aluno, desde a matrícula até quando ele já está no sistema, já atendendo e recebe semanalmente os cards, né? A gente entende que para que a gente melhore o trabalho, as visitas presenciais aos polos, elas são importantes, né? A gente precisa cada vez mais melhorar a forma de comunicação com os polos, porque é o polo que vai estar nessa relação com o aluno. Precisamos também estar apoiando, né, o polo em relação a eventos presenciais. Precisamos também ter momentos formativos dos polos, dos tutores, dos professores, né? Dar continuidade, a gente faz um processo de diálogo permanente. Esse ano a gente teve 3 momentos formativos com os polos, né? Também, além de formar assistente e coordenador de polo, também fazemos atividades presenciais formativas, além das avaliações, né? É importante a gente entender estrategicamente o tutor presencial, como ele é importante no polo para representar a instituição, né? A gente entende que é necessário a gente ter a gente estimula muito que os polos tenham um planejamento estratégico e a gente planeja junto com esses coordenadores de polo um planejamento que ele possa pensar o que vai acontecer no meu polo durante todo o ano. Vamos dizer, esse ano a gente fez uma imersão com os polos. A gente, no SEMEAD, nós trouxemos
uma coordenadora de polo de Beberibe, para que ela apresentasse, fizesse uma oficina de um trabalho que ela desenvolve de sucesso lá. Então, só resumindo aqui, né, nós temos planilhas de acompanhamento ao aluno, onde nessa planilha nós colocamos os problemas que esses alunos têm e como a gente pode melhorar. Fazemos relatórios mensais e, no final do ano, um grande relatório das ações desenvolvidas por curso e geral. Fazemos reuniões com frequência com os polos, com as coordenações, com a equipe e fazemos visitas aos polos, né? Então, aqui são os cards, olha. Cada curso, semanalmente, a gente envia um cardzinho desse, fazendo lembrete aos alunos, lembrete de prova, lembrete de seminário, lembrete de atividade de extensão, certo? Aqui são momentos formativos, né, com a equipe, né? Aqui são momentos formativos com os coordenadores de polo. Além disso, nós também, assim, às vezes a gente recebe, né, dos tutores, que aquele professor não fez um bom planejamento de sua página, que a página do professor, esses problemas que todos nós temos, né? Então, nós criamos também uma página padrão, né? O que não pode faltar numa página, um ambiente formativo, onde esse professor acessa, onde esse professor se forma. Aqui é a nossa planilha de monitoramento, tá? Onde a gente, quando a gente faz um relatório dos desistentes, a gente, por nome e por que desistiu, tá? Aqui é a nossa permanência ela gira ali em torno, nos cursos que tem mais dificuldade, às vezes a gente termina com 65%, 75%, a gente já teve permanência aqui de 80%, né? Então, aqui são alguns feedbacks, né, das pessoas mais importantes, né, que são nossos alunos. Veja bem, aqui um aluno diz assim: olá, gostaria de agradecer por todo o apoio de vocês para a minha conclusão no curso. Fez toda a diferença. Eu agradeço as muitas oportunidades que me foram dadas durante todo o curso e principalmente sua persistência. Essas frasezinhas eles enviam para a pessoa que acompanha o curso, tá certo? Professora, eu sempre sonhei em estudar no IFRN. Tive essa oportunidade, foi muita luta para me adaptar a usar o Moodle, conciliar as atividades. Se não fosse o zelo de vocês, não teria concluído. Obrigada por tudo. Veja bem, essa mensagem ele passa para aquela pessoa que liga para ele: por que você não fez atividade? O que foi que aconteceu? Muito obrigada pela atenção, suporte, professora. Eu teria perdido se não fosse sua ajuda. Olha que coisa linda. Que orgulho, enfim, ser uma aluna do IFRN. Obrigada pelo contato, me ajudou muito. Obrigada, professora. Espero conhecê-la em breve. Obrigada, professora. Já me sinto no instituto. A senhora foi muito acolhedora. Então, essas frases eles trocaram com essa pessoa que acompanha o curso. Então, a importância dessa pessoa, né? Passando para, mais uma vez, agradecer sua atenção e apoio. Elas foram muito importantes para que eu conseguisse me superar e passar em todas as disciplinas, inclusive com notas, na maioria, bem acima da média. Muito obrigada mesmo. E a luta continua. Olá, Cleo. Obrigada. Eu nem tive como elaborar o texto. Estou meio adoentada, mas fico feliz com a notícia. Vocês são incríveis. O trato com os alunos, a preocupação em atender nossas demandas. Então, assim, vejam como eles reconhecem esse trabalho, tá certo? Então, era sobre isso, né? Dizendo a vocês que, de fato, tudo é para os alunos, pelos alunos, né? Então, espero ter contribuído, né, com esse momento formativo de vocês. Agradeço a Ismael e à Universidade Federal da Paraíba pelo convite. Muito obrigada.